minhas emoções tentam me confundir. Dizer quando que pra mim chegou o fim. Quem me guarda eu sei que nunca falha. E a minha alma, sua palavra. Eu me levanto como fez aqui. Se acabar minha alma aqui dentro. Se aquietar minha alma aqui dentro de mim. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem for entrando aí na live, por favor, compartilhe ela. Só espera mais um pouquinho aqui, deixa eu só compartilhar esse link. Ei, Ju, boa noite, a paz. Eu convite para vocês. Ei, glória a Deus, conseguiu! Glória a bebê. Tá me vendo? Se vendo aí, nós três? Eu tô vendo vocês Gente, três. deixa eu procurar um filtro aqui, porque tá difícil. Tá igual eu, amiga. E você, Ju, tá conseguindo ver nós três aí? Tô sim, certinho. Ah, que bom. Gente, Deus é perfeito. Eu já estava até preocupada com isso, porque falei, meu Deus do céu, toda noite aqui é um problema. Mas nós vamos dar início, meninas. Não vamos perder tempo aqui, né? Com isso, as pessoas vão chegando aqui no nome de Jesus, Amém. porque o Senhor tem muito para falar conosco aqui nessa noite. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí. Amém. Gente, compartilha essa live, porque eu creio que o Senhor tem algo muito importante para nós nessa noite. Vamos estar orando no nome de Jesus? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui na tua presença, Pai querido. Primeiramente, te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Pai, falando da tua palavra, Senhor, usando essa ferramenta, Senhor, que é a internet, para propagar, Senhor, a tua palavra, o teu amor, Senhor. Pai querida, onde muitos têm usado essa ferramenta, Pai, em prol de si mesmo, Senhor, de destruir o outro, Senhor. Pelo contrário, nós estamos aqui usando essa ferramenta em prol de trazer vida a outras pessoas, Senhor amado. Muito obrigada, a vida das minhas irmãs, e te disponibilizar essa noite em estar aqui, Senhor. Pai, um pouco do teu tempo, Senhor, para dizer, meu Pai, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos para alimentar a nossa alma nessa noite. Enquanto estamos aqui, meu Pai, sabemos que existe um mundo espiritual. Então guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, os nossos filhos, Senhor, que nós não possamos sofrer retaliações, meu Pai amado, espirituais, Pai, mas pelo contrário, que possamos sermos abençoadas pelas tuas mãos, Senhor. Que nesse momento não seja a nossa direção, mas que seja a direção do Espírito Santo. Que essa sala agora não venha a ser somente uma sala virtual, mas que venha a ser uma sala espiritual, no nome de Jesus. Glória a Deus. Seja Amém. bem-vindas. Ju, seja bem-vinda, Renata. Amém. Pode ficar à vontade, Ju, te dá essa oportunidade, depois você passa aí para Renata, fica à vontade, tá? Seu Não está... áudio tá mudo. Eu acho que o pessoal tá entrando aí. Obrigada, Letícia. Já quero aqui agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. A gente está aqui. Muito obrigada, minha amiga Renata, que, né, missionária do Senhor. Grande mulher de Deus, que eu estimo muito. Deus fez uma aliança conosco e eu honro ao Senhor por isso. E eu tenho certeza que o pessoal vai entrando aí, né, para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da vida dela. Né? A Renata, ela tem uma experiência vasta na obra do Senhor, ligado à missão, mulheres, e ela tem sido voz de direcionamento nesse tempo. E ela foi voz de direcionamento na minha casa, na minha vida.
E eu tenho certeza que o Senhor vai usar ela poderosamente para falar conosco aqui, Amém. né? E eu quero agradecer a Deus por geração de Esté, por você, missionária Letícia, por ter nos convidado a estar aqui nessa noite, né? E eu tenho certeza que esse grupo, essa plataforma, esse Instagram Geração de Esté, essa obra, esse grupo de mulheres que o Senhor tem levantado, esse congresso que o Senhor tem colocado em suas mãos, vai continuar alcançando mulheres que precisam de direcionamento, de uma palavra, de um conselho vindo da parte do Senhor através do nosso testemunho, das nossas vivências, né, daquilo que nós temos passado, mas temos permanecido, né? O Senhor nos fez fortes, corajosas, e é por isso que nós estamos aqui. Ontem mesmo, eu estava conversando hoje no trabalho com umas amigas, eu não quero tomar muito tempo aqui, e eu acho que fica até melhor, assim que eu terminar a minha fala, sair e deixar só você e a Renata na sala. Que aí fica, acho que mais, vamos dizer assim, acho que fica melhor, né? Fica aí, ela fica com liberdade para vocês duas aqui. Então, eu tenho certeza. Paz, Fran, manda esse avião para mais gente aí, as minhas estão chegando. E aqui é Vagalume. Muito obrigada, meninas, por vocês estar aqui. Vocês estão vindo pelo meu, vocês estão vindo para Renata. Envie esse avião aí, porque Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Eu gostei muito do título, já quero parabenizar a Renata. O princípio eleva a honra. Eu tenho certeza que ela vai derramar algo muito especial por nós daquilo que ela tem aprendido nesse último tempo. Quando ela derramou sobre a minha vida essa pirâmide, né, esses princípios, a gente vê que às vezes a gente falha diante do propósito. A gente pensa que está indo numa direção, mas às vezes está na contramão. E aí precisamos entender, né, o que o Senhor ele realmente quer de nós diante disso. E eu tenho certeza que ele vai falar conosco de uma forma especial. Eu queria só fazer uma oração, pedindo ao Senhor para conduzir a Renata a partir de agora, Amém. conduzir essa sala a partir de agora e que o Senhor use ela de uma forma muito especial. Eu quero aqui Amém. como ouvinte, eu quero aqui receber aquilo que eu preciso nessa noite. E se você entrou nessa live precisando de uma voz, de Em direcionamento da nome de parte do Jesus. Senhor, eu tenho certeza que você vai receber aqui. Se você precisa de uma resposta, se você precisa de algo extraordinário da parte do Em Senhor, nome eu de tenho a Jesus. convicção que Ele vai falar conosco de uma forma especial. Ele vai Amém. levantar mulheres aqui, através de princípios, para viver o propósito. Ele vai levantar mulheres aqui, que talvez pode estar sentindo que não tem sentido algumas coisas, que não estão fora do propósito, até mesmo na contramão. Mas o Senhor vai colocar a rota aqui hoje, de algumas mulheres, para entender o propósito e ter uma base, né, através da palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração onde você estiver. Eu quero ministrar sobre a sua vida, para que o Senhor abra a sua mente, o seu coração, para você Amém, receber Jesus. aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Pai, no nome de Jesus, eu oro e rogo ao Senhor, Em nome já de te Jesus. Espírito agradecendo Santo. por esta oportunidade de estarmos aqui, compartilhando, Em Senhor, nome da de Jesus. tua Espírito palavra. Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada mulher que aqui já se encontra. E se ela estivesse Em agora ouvindo a nome de voz do Jesus. Senhor, Espírito que Santo. convida mais uma para estar aqui conosco, porque eu tenho uma certeza que o Senhor já tem um encontro marcado conosco, uma voz de direção para trabalhar em nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, já quero te pedir que toda mal intenção, que toda retaliação, que tudo aquilo que não for do Senhor, eu já repreendo no poder Em que há nome no de teu nome. Jesus. Porque a tua palavra diz: aonde está um ou dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E É eu já verdade. sinto o Senhor de invocar a minha voz em oração. Eu quero te pedir agora que através deste aparelho celular, aonde tiver uma mulher com o coração aberto, que ela venha receber algo poderoso da parte do Senhor nesta hora. Pai, eu quero te pedir uma cobertura espiritual para a vida da Renata, para a casa dela, para os filhos dela, e no poder que há no teu nome, Pai. Usa ela, Pai, mais uma vez, como
neste tempo a qual o Senhor tem levantado. Eu tenho a convicção, Pai. Eu tenho a certeza que o Senhor tem algo especial para nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre nós. Tenha liberdade de falar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe, viu? Amiga, tá com você a palavra, Letícia. Mais uma vez, obrigada. Eu vou sair da sala e vou ficar aqui no bastidor recebendo, viu? Deus abençoe Amém. vocês. Amém. A paz do Senhor a todos, né? Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Que Deus te abençoe Seja bem-vindo. grandemente. Que você continue sendo esse canal, né, de bênção para a vida das pessoas, né? Que você venha alcançar aí as nações, porque hoje trabalhar, né, na internet, poder se conectar, né, via internet, a gente consegue alcançar aí nações, conseguimos alcançar países, né, que estão distantes. Talvez nossa presença não está lá, mas a nossa voz, ela pode chegar e ecoar em lugares e fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Glória Então, que você continue grandemente nesse caminho, a viu? Deus. Obrigada, minha linda. Seja bem-vinda, tá? Amém. Pode ficar à vontade. Deixa Deus te usar nessa Então, vida. amém. Eu quero deixar um versículo base, né? Que fica em Provérbios, e no Provérbios 1:7. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. O louco despreza a sabedoria e a instrução. Em outras línguas, né, em outras versões bíblicas, se diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, que é o versículo A. E nós vamos ficar com esse versículo para adentrar na mensagem. Quando, né, eu cheguei a conversar com a Juliana sobre isso, foi algo que eu adquiri até dentro da experiência do lar, que você, né, é uma ministra, né, da experiência do lar, você, né, tem o curso, e quem não fez, gente, procura fazer. A missionária Letícia, ela dá ele online, né, Letícia? Então é um curso assim que ele abre a nossa mente de uma forma extraordinária. Eu super É uma indico. bênção. Foi um É divisor uma de águas para minha vida, viu? é isso mesmo, é um divisor de águas, porque foi algo assim surreal. E eu tenho aprendido muito, e eu sou o tipo de pessoa que aquilo que eu aprendo, eu ensino e aplico para outras vidas, porque essas vidas podem alcançar outras vidas. Então, com base, né, em uma aula no Experiência do Lar, que fala sobre o nosso lar, né, as nossas prioridades, é, eu me encontrei ali e eu falei, meu Deus, todo mundo precisa saber disso, porque nós estamos fazendo tudo errado. E assim, em um exercício que é passado, eu não sei se você aborda dessa forma, mas na minha vez, né, me abordaram dessa forma. Em um exercício passado para a gente numerar quais as ordens que nós vivenciamos dentro da nossa casa. E aí nós trabalhamos 6 pilares dentro disso. E aí, vindo, né, para o versículo bíblico, que nós estamos usando Provérbios, né, 1:7, o Senhor, né, é o princípio do conhecimento. Então, eu entendo que o conhecimento, ele é a base para a gente conseguir viver, para a gente conseguir ter a conexão com Deus, a conexão com o nosso próximo, a conexão com o nosso lar. Nós precisamos de conhecimento. E o conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos roubar. Então, aquilo que você adquire, ninguém consegue te roubar. Dentro do conhecimento, você abrange e entra em portas que talvez você não conseguiria entrar se não fosse o seu conhecimento. Vindo, né, para o dia a dia de hoje, a gente vê, vou usar de exemplo, né, sobre a medicina. Para você entrar na medicina, você precisa estudar e ter um conhecimento daquilo para você adentrar e trabalhar e exercer a sua função dentro de um hospital, dentro de uma clínica. A Ju aí é enfermeira, ela sabe, né, do que estamos falando. Então você precisa de um conhecimento para você adentrar em certas portas. E assim, Deus fala nitidamente conosco, né, que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Então, quando nós temos o temor ao Senhor, automaticamente nós ganhamos conhecimento.
E através desse conhecimento, nós vamos avançar a nossa vida em todas as áreas, mas nós precisamos nos posicionar nessas áreas. E essas áreas que eu quero citar hoje são 6 pilares para nós mulheres alavancar, né, e edificar a nossa casa e assim levantar os nossos maridos, os nossos cônjuges, que o primeiro da base é o temor do Senhor, né? O próprio versículo já diz sobre isso. Então, assim, não tem como você conseguir algo, você ter paz, se você não tiver como, em primeiro lugar, o temor do Senhor na sua vida. É necessário que você tenha o temor do Senhor em tudo e em primeiro lugar. Você não pode abrir mão disso por nada, porque não existe um preço para isso, né? Deus ele já pagou um alto preço por nós. Então, nós precisamos estar posicionados mediante, né, ao que o Senhor nos deixa. Então, o temor ao Senhor, ele é inegociável. Não existe como você alavancar a sua vida se você não tiver temor ao Senhor. Você precisa estar de coração aberto e ter temor naquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que o Senhor nos deixou para que nós fazemos, né? Aquilo que Ele entregou nas minhas e nas suas mãos. Então, nós precisamos ter ciência e conhecimento sobre isso. E quando a gente fala sobre o temor, né, do Senhor, a gente vai lembrar, né, dos 10 mandamentos que o Senhor nos deixa. Mas esses 10 mandamentos, eu até brinco que a gente pode resumir ele em 3. Por quê? Primeiro, Deus. Segundo, a gente tem que estar bem conosco. Se a gente não está bem conosco, como é que a gente vai estar bem com o próximo? E o terceiro é o nosso próximo. A partir daí, todo o resto, ele entra de forma leve. De forma que o fardo não é pesado. Então, quando nós entendemos que Deus, nós e o próximo, nós trabalhamos em uma aliança, a gente consegue seguir com leveza as nossas áreas das nossas vidas. E muitas das vezes nós não conseguimos avançar por estarmos pesadas demais com coisas, né, que eram para estar no seu lugar e não estão. Então, em primeiro lugar, vem o temor ao Senhor. Então, gravem aí. Primeiro pilar, temor ao Senhor. O segundo pilar é para as mulheres que são casadas, né? Que é os nossos maridos. Muitas pensam que depois do Senhor vem até os filhos, né? Põe outras prioridades. Mas não. Nosso segundo pilar estão os nossos maridos. Para as mulheres que são solteiras, continua sendo o Senhor, que é o primeiro e segundo pilar para quem é as solteiras aí. Então, assim, as mulheres, né, que são casadas, nós devemos entender que quando nós vamos bem e nós tratamos o nosso marido bem, as coisas fluem com leveza. Então, assim, a gente tem que preparar o ambiente a dois de uma forma que fique leve para a mulher e leve para o homem. E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e acha que ele tem que fazer do nosso jeito, ou vice-versa. Mas nós temos que trabalhar com leveza. Por quê? Quando nós juntamos, né, com os nossos maridos, a gente está ali unindo a uma pessoa que já tem um caráter formado, já tem uma educação, né, algo criado pelos pais, né? E aí aquilo ali dá um choque com a nossa realidade, porque nem sempre nós somos criados da mesma forma, né? Cada um tem uma criação, cada um tem um princípio, cada um tem um caráter. E aí quando a gente se une com outra pessoa, a gente consegue identificar aquilo que nós não gostamos e aquilo que nós gostamos. Só que muitas das vezes nós não sabemos expressar. Aquilo que nós não gostamos, a gente quer gritar, a gente quer colocar ordem e dar como se nós fôssemos a voz ativa da casa. E nós devemos entender que
Deus, ele colocou o homem, né, para ser o sacerdote do nosso lar. E muitas mulheres querem tomar esse lugar de sacerdote. Muitas das vezes nós colocamos, né, em vez de a gente alavancar e deixar com que o homem se vire para ser o sacerdote, nós queremos abraçar com as nossas mãos. E aí vem o quê? O fardo. Vem aquele peso sobre as nossas vidas. Por que que às vezes nós temos os nossos afazeres de casa? Muitas mulheres trabalham também fora, tem os fazeres de fora, aí chega e acaba o expediente do trabalho, até pensa assim, eu nem quero ir para minha casa, tem tanta coisa para me fazer, meu marido, não sei o quê. Às vezes você não quer mais ter aquela vida, aquela comunhão, porque tá tão pesado, você tá abraçando tantas coisas que era pro seu marido abraçar, mas pelo fato de você não conseguir expressar isso, acaba que traz peso e seu marido não consegue te compreender e não vai fazer nada. Então, assim, nós temos que trabalhar em nós, entender que nós não devemos tomar o lugar que foi dado por Deus para o homem. Então, assim, o homem, ele é o provedor da casa, ele é o sacerdote. Nós, mulheres, somos levantadas a ajudadora, a auxiliar da nossa casa. Então, quando nós somos auxiliares da nossa casa, nós não devemos pegar o papel de ser provedora, não. Nós devemos ajudar, sim. Mas ser provedor é o trabalho do homem. E quando nós tiramos isso dele, a gente dá o direito deles ficarem da forma que eles quiserem. E não é dessa forma que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar em conjunto e entender o quê? A criação. Muitas das vezes nós temos até birra de sogra, né? Muitas mulheres assim, não suporta minha sogra é isso, minha sogra é aquilo, por causa da criação que o marido tem. Então, assim, nós temos que entender que o nosso problema não é com a sogra, é com a criação que ele teve. Então, nós temos que entender que tem muitas mulheres que têm aí 5, 6, 10 anos de casado e ainda não entendeu por que que o marido não mudou. Como que muda uma pessoa que já há 20 anos foi criada daquela forma? Não é da noite para o dia. Isso é com o diálogo, com conhecimento. Quando você vai conhecendo, você vai tendo o quê? O princípio, aquele princípio que te eleva a você buscar o conhecimento para que você consiga aplicar no dia a dia. Então, quando você consegue assimilar essas coisas, você consegue se tornar as coisas mais leves. Ter um diálogo. As coisas estão fora do lugar? Vem cá, vamos sentar. Tem isso e isso. Olha, essa conta não está batendo, está atrasada. Mas não pega para você fazer esse papel sozinha sem você dar ao devido lugar o que o homem tem que ter, a obrigação que ele tem que ter em casa. E hoje em dia tem muitas mulheres sendo o provedor da casa porque não consegue abrir mão. Não somos chamados para ser alfa, nós somos chamados para ser auxiliador, para a gente estar do lado, né? Então, assim, o homem, ele precisa entender essa posição dele em casa. E tem muitos homens que não estão se encontrando dentro dos seus lares porque não entenderam ainda qual o local dele ali. Então, assim, a Bíblia ela é clara com isso. Então, nós precisamos entender dessa forma, em que tudo no seu devido lugar, na ordem certa, vai trazer leveza. E as mulheres, né, que são solteiras, elas devem o quê? Elas devem adentrar ainda mais no Senhor, buscar ainda mais ao Senhor, né? Então, assim, nós temos um versículo, né, para solteiros que fica em 1 Coríntios 7, que fala, 7:34, que fala: a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. E muitas das vezes as mulheres que são solteiras, elas costumam ficar assim desesperado para encontrar um varão. E aí quer de toda forma, entrou alguém na igreja, um homem bonito na igreja, ou que faz alguma coisa, chamou atenção e já corre, mas esquece dos princípios, esquece de orar para saber se é aquele homem que Deus está te levando, é aquele homem que Deus quer na sua vida. Então, assim, nós temos que buscar ter os princípios antes de tomar uma atitude. Então, nós temos que o quê? Analisar, parar e começar a entender e a ouvir ao Senhor. Então, as mulheres que são solteiras, entenda que quando você é solteira, você tem mais tempo para dedicar a obra ao Senhor, você tem mais tempo para buscar, você tem mais tempo para realizar aquilo que o Senhor te chamou para fazer, até que você, né, encontre o seu varão e aí forme uma família, né? Então, assim, não pula as etapas, porque eu falo que
por muito tempo, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho da Bíblia. Como se diz, eu tinha acesso à Bíblia, mas nunca tinha lido. Eu tinha acesso à Bíblia, né, por saber que era uma Bíblia, mas eu nunca tive o interesse de ter conhecimento sobre ela, né? Então, eu cresci dentro de uma família católica. Então, uma família, assim, que me levava às igrejas ao domingo. E aí, ali, eu via a missa e voltava para casa, mas sem conhecimento nenhum, porque eu não abria meu coração para entender nada, eu não buscava, né, de uma forma que eu busco hoje, em que eu me posicionei. Então, quando eu resolvi me posicionar, as coisas ficaram mais leves. Então, assim, todo o princípio, ele não é fácil. Às vezes a gente olha assim, nossa, não tem nada, mas a gente vai entender ao longo que tudo fez parte pelo princípio. Então, se você não começar, não tem como. Então, assim, tenha a convicção que você é solteira, né? Tenha a convicção que você vai ter a oportunidade de ter uma família, que você vai ter o tempo para se dedicar a isso. E, enquanto isso, dedica ao Senhor, busca ao Senhor. Não se perca nas coisas do mundo, não se perca nas bandejas que Satanás traz, porque o Satanás, ele investe poderosamente nas nossas vidas. Eu falo que eu já fui, nossa, já caí em várias bandejas da minha vida por não ter conhecimento. E quando nós temos o conhecimento ele liberta, né? A palavra de Deus, ela liberta. Então, quando nós entendemos e buscamos por isso, nós vamos ter um nível elevado, que vai chegar, né? Às vezes nós pegarmos a nossa vitória nas mãos. E aí, o nosso terceiro pilar é a casa. E essa aí, na minha vez, eu fiquei assim, meu Deus, não é meu filho, não é minha filha. E assim, eu falei, meu Deus, como assim, Senhor? Eu tô fazendo tudo errado. E eu fiquei surpresa mesmo com isso. Mas aí eu entendi o porquê da casa. Como que nós vamos receber o nosso filho se nossa casa não está em ordem? Como que nós vamos receber, né, a herança do Senhor numa casa desorganizada? E eu não tô falando só de bagunça, gente, de coisas fora do lugar, não. É espiritual. Então, assim, nós precisamos estar alinhados com a nossa casa. Nós precisamos ter tempo e dedicação para nossa casa. E muitas das vezes nós ficamos com tanta correria que nós queremos terceirizar tudo e não sabe onde está nada. A gente chega na nossa casa está toda diferente, a gente nem sabe mais onde estão nossas coisas, porque nós não sabemos mais administrar o nosso tempo. Nós não sabemos mais colocar em ordem aquilo que se deve ser feito. Então, assim, quando nós sentamos, né, numa mesa, eu prezo muito por mesa, eu tenho um trabalho com mesa na minha casa, então, assim, que antes, quando eu era mais jovem, a minha família comia cada um num lugar, um na televisão, meu pai tinha uma poltrona dele que ninguém podia sentar, então, assim, era o lugarzinho dele, aí chegava, não batia os horários, né, meus irmãos trabalhavam, chegava do serviço, já comia assim, às vezes nem vinha, então era algo que era tudo corrido. Eu não tive aquela comunhão de sentar numa mesa, eu não fui criada, mas era o meu maior sonho sentar na mesa e poder, né, ali ter uma comunhão com a minha família. Então, assim, às vezes eu chegava, né, da escola, achando que tava, o povo já tinha até almoçado, aí eu tinha que sentar lá e comer sozinha. Então, assim, eu sempre tive o hábito de sentar à mesa para comer, mas porque eu desejava que mais pessoas sentassem à mesa. Hoje, a minha casa é uma casa que eu abro as portas para os meus amigos, porque eu adoro sentar na mesa com meus amigos. Eu gosto da minha casa de receber, porque meu pai não gostava disso. Então, assim, pelo fato de meu pai não gostar, nos limitava, né? A gente não tinha aquela liberdade de levar um amigo em casa. Meu pai, ele era aquele homem bruto, rústico e sistemático, né? Que vem aí dos antigos. Então, assim, não é fácil. E aí, para isso, eles não levitam. A minha criação foi dessa forma, mas se eu tivesse me moldado à criação do meu pai, hoje eu não estaria abrindo as portas da minha casa para receber tantas mulheres e ser voz de direcionamento através do Senhor na vida delas. Então, assim, é um propósito que Deus colocou no meu coração quando menina, mas só hoje, né? Só agora, nesse tempo que eu fui entender. Então, assim,
eu fui entender que a casa, ela é uma base tão importante nas nossas vidas, porque a casa, você olha, assim, é uma estrutura, mas nós só fazemos casa, só conseguimos construir uma casa quando nós tornamos ela lar. Então, assim, nós temos que ter um lar para nossa família. Não é simplesmente uma obra, uma casa que levantou a parede, você entra para dentro de casa e pronto, e acabou. Não é assim que nós temos que ter prazer em ir para nossa casa. Seu marido tem que sair da sua casa sentindo a vontade de voltar. Ele tá no serviço pensando, ai, nossa, eu queria tanto estar na minha casa, naquele sofá, na minha cama. E é assim. E muitas das vezes nós também somos assim. Nós saímos pensando assim, nossa, você chega em casa, tem isso, aquilo outro para fazer. Nós chega em casa, tem vasilha para lavar, vasilha para guardar, ai, não, fazer comida, pelo amor de Deus. Então, assim, nós carregamos um peso, mas hoje nós conseguimos organizar se nós pararmos para analisar mesmo o tempo realmente está corrido, mas é porque nós não estamos organizando mais esse tempo, nós estamos deixando passar, aí fica acumulando, 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 realmente fica difícil, não há tempo que aguenta. Então, assim, nós queremos abraçar tudo sozinha. Nós mulheres, nós temos esse hábito de ver as coisas e querer resolver com as nossas mãos, de querer ir para cima e fazer e agarrar. Isso é bom, é bom. Só que também é algo que nos pesa, porque nós não sabemos mais falar o não. E aí, isso nos traz algo que ali, quando a gente vai organizar alguma coisa, a gente quer fazer até outra coisa ao mesmo tempo, e aí nós não conseguimos parar e não faz nenhum e nenhum outro. Então, assim, tem muitas mulheres com projetos maravilhosos parados, porque começaram e por falta de organização de tempo não conseguiram mais alavancar aquilo. Então, assim, dentro da nossa casa é a mesma coisa. Quando nós chegamos e traçamos um objetivo para essa casa, nós fazemos dela um lar e fazemos dela um aconchego onde nós sentimos paz, aonde nós desejamos estar o tempo todo e aonde outras pessoas elas vêm e querem permanecer na sua casa, né? Eu mesmo recebo, né, mensagens. Do meu irmão, que ele fala assim, ai, tô com vontade de ir na sua casa, nós, a gente chega na sua casa, o tempo não passa, parece que se voa assim, né, dentro, e a gente nem percebe, assim, porque é um lugar harmônico, é um lugar que a gente para, a gente conversa, a gente tem comunhão, e isso faz com que as pessoas querem voltar. Só que aí, a gente não tem que olhar os de fora, nós temos que olhar quem mora na nossa casa, essas pessoas, elas estão querendo voltar para as nossas casas, voltar para os nossos lares, elas têm um desejo de estar lá, então nós temos que pensar nesse lado da casa, né? Em fazer da casa um lar de paz, de aconchego, de amor, né? Um lugar onde nós vamos desfrutar e ter lembranças e memórias, né? Para contar para os nossos filhos, para contar para alguém querido. Então nós temos que ter esse cuidado, né? De organizar as nossas casas. Eu lembro que na experiência teve uma pergunta que falou assim: se seus cômodos falassem, o que ele falaria para você agora? É muito profundo isso, né? A sua mesa, ela é uma mesa que está cheia de coisas, é uma mesa que se você receber uma visita agora, tem como se sentar nela de imediato, né? Então, assim, mesa, gente, é algo muito importante na nossa casa. Mesa é o lugar de comunhão. Mesa é uma ferramenta bíblica em qual Deus, né, Jesus usava para sentar com seus discípulos e desfrutar, né, de uma comunhão, de ser voz de direcionamento. E muitas das vezes nós não entendemos, né, o poder da mesa na nossa casa. Então a mesa ela é um lugar de libertação, é um lugar de cura, ela é um lugar de transformar, né, de passar conhecimento. Então nós temos que entender que os nossos cômodos, eles falam, né? Então nós temos que entender isso. O que que eles estão falando hoje? Né? Se você chegar na sua casa, no seu cômodo, onde você está e agora, o que está falando para você, né? Se ele pudesse falar, o que que ele falaria? Nossa, essa cama não é arrumada há dias, acorda de manhã e já sai correndo, né? Então, assim, isso falou muito comigo. O que eu tô falando é porque mexeu comigo. Eu costumo falar assim, eu só falo aquilo que realmente faz sentido na minha vida, porque eu entendo que é verdadeiro. E alguém tá passando por isso. Então, assim. É, antes eu tinha um conhecimento
muito assim, minúsculo, perto do que eu tenho hoje, sabe? Então, eu vejo que isso é uma forma que Deus está trabalhando de forma para alcançar outras vidas, né? E assim, aquilo que você está adquirindo aqui hoje, eu tenho certeza que tem alguém precisando de ouvir. Então, assim, quando você chegar no serviço, conta desses pilares. Isso é algo que muda, né? E ele organiza toda a nossa vida. E aí, o nosso quarto pilares vem aí, vem os filhos. E eu não entendi, gente, que eu fiquei assim, eu falei, gente, mas como é que pode, né? O filho a gente ama tanto, né? São os presentes do Senhor, mas vim em quarto, né? Mas aí eu entendi o processo, né? Porque não tem como um filho vir com a casa desorganizada. E aí, esse presente do Senhor, né, que são os filhos, por que que ele vem, né, depois da casa? Porque nós precisamos ter aconchego para ele, para receber os nossos filhos. Nós precisamos ter um lar onde nossos filhos não se sentem amados, se sentem completos. E a importância, né, da gente ter um tempo, organizar o nosso tempo para ter um tempo para os nossos filhos. E muitas das vezes nós estamos com um dia a dia tão corrido que aí um filho fala assim: ah, mãe, vem brincar aqui comigo. Ah, daqui a pouco, deixa eu acabar de fazer um negócio aqui. Você nunca acaba, você acaba ali, você tem outro. Você acaba outro, você tem outro. Porque a vida de casa, ela é assim, né? Ela tem sempre tem alguma coisa para fazer. Mas é importante se organizar tempo. Quando você organiza, você tem tempo para tudo. Então, assim, hoje em dia tem muitas crianças ficando muito em celulares, em vídeos, porque já não tem mais diálogo dentro da casa, já não tem mais tempo mais entre o pai e a criança, entre a mãe e a criança. E aí, depois a gente mesmo fica assim, nossa, menino só fica no celular. Mas e aí, você tem tempo, tem tirado tempo para o seu filho? Você tem feito algo, né, para que ele guarde na memória, né, para que crie laços assim na memória dele, diferente. Você tem buscado, vamos tirar um dia para assistir um filme em casa. Não é algo que você precisa gastar dinheiro de ir para fora, não. É dentro do que você tem, da sua realidade. Então eu entendo que assim, quando você chega ao tempo em que você não consegue ter tempo para o seu filho, como é que você vai lidar com as coisas que do dia a dia dele? Como é que você vai saber das coisas do dia a dia dele? Você ali cria um bloqueio até de diálogo com seu filho. Quando ele te chama para você poder brincar e você falar, daqui a pouco eu vou, e aí você nunca vai. Até quando seu filho vai ficar esperando por você? Sabe, eu tenho 3 filhos e eu entendi isso até antes da experiência do lar, pelo fato que eu tenho um menino de 10 anos, uma menina de 2 e uma menininha de 1. E aí, o meu de 10 anos, que é o Matheus, quando eu engravidei da Maria Alice, que é de 2, ele. A gente fica assim, é um tempo gigante, né, de gestação. E aí, era um menino e viu a menina. Então, assim, eu não sabia de nada. Eu não falei, meu Deus, como é que é? Agora tem uma menina acostumada com menina e tudo. E aí foi indo. E aí, nesse tempo, eu fiquei assim, falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? A menina chegando, e aí, querendo ou não, quando vem um bebê, a gente começa a fazer um enxoval do bebê. E é normal comprar muita coisa pro bebê e nada para mais ninguém. Porque a gente vai tirando. E aí, nesse período, meu menino, ele sempre foi, tipo assim, ele queria muito uma irmã. Era o sonho dele ter uma irmã. E ele falava que seria menina. Então, nós buscamos, né, junto, em oração. E ele falava, e aquilo foi algo que, quando veio, foi leve para ele ver essas coisas do enxoval chegando e nada para ele. E essas coisas, assim, porque é normal, gente. Infelizmente, hoje as condições não é tão fáceis. E as coisas estão ficando tudo muito caro. Então, assim, é normal você parar para você fazer um enxoval e fazer para uma criança e outras vezes ficar. Não tem como, né? E aí,
Então, como meu menino estava preparado, né, porque ele queria, isso para ele não foi algo pesado, foi algo tranquilo. Mas a minha criação também é uma criação de sempre dar algo para os outros. É melhor você dar do que você receber. Então, eu sempre criei isso. Então, meu filho ele gosta muito de presentear. Então, quando chegava coisa assim para ele que ele vinha e abria junto, ele ficava muito feliz. Só que aí tem um porém. Quando ela nasceu, passou um tempo, aí todo mundo muito feliz, ele muito feliz, mas chegou um tempo que ele falou comigo assim: mãe, nossa, eu sinto que eu não sou muito amado mais. Nossa, e aquilo me doeu muito. Renata, tá sem áudio para nós aqui, você tá me ouvindo? Renata, gente, vocês estão ouvindo a minha, Renata? Ah, agora voltou. Ah, então ele ficou assim, com aquele tempo assim, que eu não conseguia mais. Tirar tempo para ele, né? Que era tudo a Maria. E aí nós fomos conversando. E aí ele foi e falou assim: ah, mas é porque antes você tinha tempo para mim, agora você só tem aqui. E aí eu fui falei com ele, falei, não, nós vamos mudar isso então, mas você tem que entender que ela precisa da gente alimentar, a gente precisa pegar ela para trocar, ela não consegue fazer sozinha igual você, você é um menino já independente, você já consegue fazer. E fui conversando com ele com muito amor. Mas aí eu vi que eu precisava de um tempo só para ele. E aí eu comecei a levar ele uma vez na semana eu ia no cinema, aí na outra semana eu tirava, escolhe um filme e a gente vê juntos. E eu fui tirando esse tempo, e aí até hoje nós estamos assim. E aí eu fui encaixando e adaptando a minha nova rotina, porque não é fácil, gente. Sair, tipo assim, de uma gestação de muito tempo, né? Eu já estava acostumada de uma forma. Meu menino já era novo, era começar do zero. Eu acho que Era começar do zero. E aí foi assim. Então, assim, eu entendi isso, que eu precisava de um tempo para cada um dos meus filhos. Hoje. Eu tenho, né, já a Maitê, as duas aí são quase, né, a idade são pouca diferença, então, assim, dois bebês, e assim, tenho personalidade totalmente diferente. E ainda assim, tem dia que eu pego a Maria, eu saio só com a Maria, tem dia que eu pego a Maitê e saio só com a Maitê, tem dia que eu saio só com o Matheus. Então, eu entendi administrar esse tempo sobre a vida deles, porque eles precisam disso, eles precisam entender que eles são amados, eles precisam entender que você tem tempo para eles, que quando eles precisar, você vai estar lá. E tem muitos filhos hoje que a gente não entendeu isso desde o princípio, e aí os filhos já estão grandes e já estão assim, perdidos no mundo e não se abre com os pais, se abre com um amigo, se abre com uma pessoa desconhecida, mas não senta para conversar com os pais. Então, assim, é importante você que já é mãe, tem seu filho, né? Tenta fazer isso, muda a sua percepção das coisas. Se você não faz isso, começa a fazer, começa a tirar tempo realmente só para ele, sabe? Você que não é mãe ainda, anota isso, faça isso desde o primeiro dia de vida, porque isso é algo que vai mudar o direcionamento da vida deles. Eu vejo que meu filho, ele vai para a escola, acontece alguma coisa, ele já chega, mãe, aconteceu isso, isso, isso. E tem muitas mães que não têm esse diálogo com o filho, não sabe o que, que acontece na escola, não sabe quem são os professores, não busca entender. Então, assim, isso é importante você ser amiga dos seus filhos, né? Você ser mãe, mas além de mãe, ser amiga, ter uma amizade, um vínculo a qual o seu filho vai te colocar em primeiro lugar, né? Na vida social dele. Eu já vi muitos casos de criança assim, vai escolher o primeiro pedaço de bolo, aí dá para um amigo, não tá errado, mas você tem que analisar se realmente você está no lugar de prioridade do seu filho. Porque meu filho, toda vez que foi o primeiro pedaço de bolo, ele sempre fez esse primeiro pedaço para mim, mas é porque eu sempre estive com ele. Então, assim, ele entendeu o meu lugar na vida dele, não é só de mãe, é de amiga, de conselheira, né? De estar ali disposta para ajudá-lo.
E nós devemos ser assim. A maternidade, ela é desafiadora. Ela é muito desafiadora. A gente é provar todo dia, de certa forma. Mas, assim, é algo prazeroso. É algo que Deus, ele colocou para nós como um presente. Então, assim, nós temos que valorizar isso. Os nossos filhos são as joias raras, são preciosidades. E nós devemos preparar um caminho para eles. Mas para preparar um caminho, vamos estar posicionadas e ser voz de direcionamento na vida deles. Não adianta nada eu alcançar o mundo lá fora e não alcançar o meu filho dentro da minha casa. Então eu preciso colocar ele no caminho certo, para onde lá na frente ele não vai desviar dele. Ele vai conhecer a palavra. Então, assim, de forma que a gente hoje está num mundo muito difícil, um mundo que tá tudo muito fácil acesso. A vida errada, ela vem assim, ó, não está lá. E se você ver, você já está envolvido. Então, assim, nós temos que preparar os nossos filhos para isso. E nós temos que cuidar, zelar, ter um lugar para eles de aconchego, para que eles, né, se formem ali e o caráter deles seja construído em base bíblica. Né? Porque aí não tem como mais ninguém corromper o seu filho lá na frente. Né? O inimigo não vai ter voz para ele, porque ele vai saber a verdade, e a verdade ele liberta. E aí, o nosso quinto é a nossa vida pessoal. E a nossa vida pessoal é algo que falou muito comigo, porque muitas das vezes nós colocamos outras pessoas em primeiro. E depois a gente deixa depois. E aí a gente deixa depois. Então, assim, a nossa vida pessoal ela é algo que se a gente não tá bem conosco, como que nós vamos estar bem com outros? É muito difícil, gente. Às vezes a gente quer passar de durona, de forte. Aí vou lá ajudar fulano que tá precisando. E eu tô assim, eu precisando de ajuda, mas não quero dar o braço a torcer. Mas aí vem trazendo peso para nossas costas, peso para nossas vidas. E aí esse peso reflete o quê? Quando você não acorda bem-humorado, sua casa vai estar bem. Todo mundo fica mal junto. Que você já acorda, meu filho, uma caninana. Aí já não tá dando nem bom dia mais. Já acordei estressada. Seu dia vai ser um dia pesado. Vai ser um dia que você não vai mais ter leveza nele. Tudo vai ficar difícil nesse dia. Então, assim, quando nós acordamos, nós abrimos os olhos, nós temos que entregar a nossa vida ao Espírito Santo, falar com ele, Senhor, conduza o meu dia de hoje, né? Abra as portas para mim, né? Abra o caminho para mim. E aí nós temos que colocar isso em prática todos os dias, porque todos os dias nós precisamos disso. Nós não podemos abrir mão da nossa conexão com Deus para o nosso dia a dia. A nossa vida pessoal, nós precisamos de Deus em todo instante, em todas as áreas da nossa vida. Mas quando você abre seus olhos e não entra de acordo com. Deixa eu só desligar esse telefone aqui. Ai, é o telefone do meu filho. E ele tá dormindo, aí o pessoal, os amiguinhos dele, fica ligando pra ele. Mas, enfim. Então, a nossa vida pessoal, nós dependemos, né, do Senhor para que Ele nos guie e que a gente não fique perdido no nosso dia a dia. Então, nós precisamos entender que para a gente caminhar e realizar tudo aquilo que nós desejamos, nós precisamos do Senhor, nós precisamos estar bem conosco. Tem muitas pessoas que têm segurado tanta insegurança, tanto medo, tudo aquilo guardado no coração e não se abre, né? Hoje nós temos tantos meios, nós temos terapeutas, nós temos psicólogos, nós temos tantos meios para a gente conseguir se dar bem conosco novamente. Tem mulheres que não se olham mais no espelho porque já estão tão assim aflitas, tão pesadas no espelho e gostar do que está vendo. Então, assim,
eu trabalho com imagem e eu vejo que tem tantas mulheres sofrendo por não conseguir ser elas mesmas, por não trazer aquilo que verdadeiramente o Senhor colocou dentro delas para fora. Aí tenta se compor de uma maneira em que a sociedade quer, os padrões que a sociedade limita. E aí nós não transparecemos aquilo que nós somos, né? Aquilo que é a nossa essência. Então, assim, eu sempre eu tenho, né, um contato com algumas mulheres e assim eu sempre tenho perguntado sobre assim, a sua imagem. Ela reflete verdadeiramente quem você é? Então, assim, isso é muito importante. Você refletir aquilo que você é. E muitas das vezes nós queremos refletir outra pessoa. Mas Deus, ele nos deu uma identidade. E tem muitas pessoas perdendo essa identidade por não buscar mais a cura interior, aquilo que te aflige, né? Se abrir com o próximo. Então, assim, às vezes nós precisamos, sim. A Bíblia fala que nós temos amigos mais chegados que irmãos, e esses amigos estão ali de ombro para você se abrir, para você, para esse amigo ser voz de direcionamento na sua vida. E muitas das vezes nós estamos tão presas, tão pesadas, que nós não queremos pesar ninguém, entre aspas, mas nós carregamos já uma energia negativa com tanta coisa que nós carregamos no nosso dia a dia. E aí, isso se torna pesado demais. E como que você começa algo, aí você vai terminar ela bem se você já iniciou mal com você mesmo? Então, assim, eu falo que nós mulheres, nós temos vários sentimentos dentro de nós. O homem já ele é mais bruto, ele já não tem essa coisa de ficar guardando muita coisa. Precisa de. Ele acha que não precisa de amigos, só senta assim para conversar as coisas do dia a dia normal, não se abre. É difícil você ver um homem chorando. Mas nós, mulheres, nós derramamos, nós vemos um filme, nós chora. A gente, né, tem essa sensibilidade maior. Mas da mesma forma que nós temos a sensibilidade, nós também conseguimos guardar muita coisa. E tem muito coração aflito, precisando ser liberado. Essas coisas para trazer leveza para sua vida. Tem muita gente que tem medo, existe crises de pânico, ansiedade. Gente, tudo isso existe um tratamento hoje. Nós temos aí acessíveis, muita coisa aí a nosso serviço, né? Aberto para nós, para que nós possamos se tornar melhor, né? Que nós buscamos a cura, mas às vezes nós estamos tão estagnadas que nós já não queremos mais fazer nada e nós precisamos levantar. Nós precisamos levantar. É um tempo que a gente precisa buscar, né? É um tempo que a gente precisa estar posicionados. Então, assim, fique atenta, mulheres. Você tá aí com um sinal de que tá pesado, tem alguma coisa. Olha seu interior, veja por dentro o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa que não está em ordem? Coloque em ordem para que você consiga fluir e as outras coisas ao redor fluir junto. Então, assim, a sua vida pessoal, ela demanda de você e mais ninguém pode fazer isso por você. Se você não se colocar na posição para buscar a melhora, buscar um conhecimento, né? Buscar a organização, ninguém vai fazer isso por você. Então, coloca isso em prática. Busca, né, a sua cura interior, busca resplandecer aquilo que Deus colocou em você, a sua essência, né? Inspirar em outros é ótimo, isso aí nos traz, nos leva, né, a lugares melhores, nos leva, né, em outros patamares, mas seja você em primeiro lugar, né? A gente busca inspiração de algo assim, nossa, olha aquela roupa que legal, nossa, essa menina fala tão bem, eu acho que vou fazer um curso de oratória. É nesse sentido, mas não é ser aquela pessoa, né? Porque cada um Deus derramou uma essência. Então, assim, não perca a sua essência pelos pesos do dia a dia. Não perca quem você é pelo peso do dia a dia. Coloque em ordem para que você possa transparecer isso, refletir essa imagem que o Senhor colocou em você. E aí a nossa última, sexta, né? Que é a nossa vida pública. A nossa vida pública é tudo aquilo que a gente faz fora da nossa casa.
Tudo aquilo que as pessoas possam ver, incluindo a obra. E tem muitas pessoas hoje em dia que têm buscado em fazer a obra, mas não têm buscado pelo Deus da obra. Isso é tão importante porque assim, tem pessoas que estão executando tantas coisas dentro da igreja, mas não têm buscado pelo Senhor. Já não tem tempo mais, porque está tão atarefado dentro da igreja que já não busca mais pelo dono da obra. E assim, nós precisamos buscar pelo dono da obra. Sem ele não adianta fazer a obra, né? É aí que vem aquela parte, né, do versículo que fala sobre apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, mas eu fiz tantas coisas. E aí, Deus não me conhece por quê? Porque eu perdi a conexão com o Senhor, né? Eu me envolvi tanto em trabalhos missionários, em trabalhos na igreja, mas e aí? E o dono da obra ficou aonde? Né? Eu só executei as obras. Então, assim, nós temos que ficar atento, né? Aquilo que nós fazemos fora da nossa igreja, da nossa casa, né? Fora, quando nós buscamos algo, nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Então, assim, execute aquilo que Deus colocou para você executar e seja auxiliadora em outras coisas, mas faça aquilo que primeiro Deus te mandou fazer, porque aí você não vai perder o seu chamado, você não vai perder a sua essência, você não vai perder aquilo que Deus designou nas suas mãos. Então, quando nós empenhamos e queremos abraçar tudo, algo vai ficar fora. E esse fora tem, em muitas pessoas, tem sido a conexão com o Senhor. Porque nós estamos tão atarefados, aí nós vamos para o serviço e aí focamos no serviço, saímos de lá, já vamos para a igreja, já quero fazer alguma coisa na igreja, estamos trabalhando em alguma coisa, aí já chega em casa, tem os filhos, tem comida, tem o marido, tem a casa, e aí? Aonde que está ficando o Deus da obra, o Deus da sua vida, né? Então, assim, tomem cuidado com isso, porque isso é muito importante na nossa vida. E tem muitas pessoas se perdendo em obras e esquecendo o Deus das obras. Então, quando nós vamos avançar para algum projeto, nem tudo que está ali disponível é que você tem que abraçar, não. Nem tudo. Tem coisas que você tem que buscar a Deus para saber se é mesmo a direção de Deus. Eu já tive, né, uma experiência em ajudar uma pessoa, e aí assim que eu ajudei, que eu ajudei, veio uma voz e falou comigo assim, eu ajudei em financeiro, e aí a voz falou assim, você não vai ter isso de volta. E eu falei, como assim, Senhor? Porque eu estou tratando e você está entrando aonde não é para entrar. Então, assim, nós temos que ter sabedoria em buscar até onde nós vamos ajudar, até onde nós vamos semear. Porque hoje em dia, gente, as coisas estão tão bagunçadas e Deus quer ajeitar tudo e começa a tratar as pessoas. E aí nós vamos lá e queremos enfiar as nossas mãos, né? Dar uma ajudinha, mas aí nós estamos esquecendo que é Deus que faz tudo. Tá tudo sob o controle dele. Então nós temos que entender. Se tá no controle dele, por que eu tô pondo a mão naquilo? Então nós temos que entender isso, saber deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, né? Então, assim, nós temos que fazer o nosso princípio, que é colocar em ordem, né? É buscar o conhecimento. E quando nós colocamos em ordem, nós temos conhecimento, Deus ele nos leva ao propósito. Então, quando a gente faz tudo aquilo que o Senhor nos destinou a fazer e nós entendemos, né, o que é ser a mulher sábia, a mulher que edifica, porque a gente não acorda assim de um dia ao outro e já sabe tudo que tem que fazer. Isso é o dia a dia. Então, assim, quando nós entendemos isso, é tempo de posicionarmos. Então é tempo de não voltar mais para trás. Não é aquilo que você era, é aquilo que você se tornou, é aquilo que Deus colocou em você.
Então, assim, nós já nascemos com um propósito. E tem muitas mulheres que ainda não sabem qual o propósito em que você nasceu. Então, é importante buscar, né? É importante buscar e colocar tudo isso em prática. Quando você já tem uma família formada, coloca isso no lugar, né? Faça essa numeração aí, ó. Primeiro, o temor do Senhor. Segundo, o marido. O terceiro, a casa. O quarto, os filhos. O quinto, a vida pessoal. O sexto, a vida pública. E quando você coloca isso em prática, as coisas ao redor, ela corresponde com leveza. E assim, eu pude ter isso na prática, porque eu fiz umas coisas diferentes aqui, e aí eu vi o meu marido me ajudando sem eu falar. E eu falei, gente, esse negócio realmente dá certo. E a Ju também tem um testemunho, que depois que eu falei isso com ela, né, ela tem um testemunho com o Michel, né, que é o marido dela, também sobre isso. Porque fica notório, né? Fica leve. E aí, quando a gente faz algo que muda o cenário, as pessoas em volta vão perceber esse cenário e elas vão também se posicionar. Então, assim, quando você toma posição, quem está à sua volta, ela vai estar posicionado também. De certa forma, você, mulher, é a influência da sua casa. Então, assim, quando você está de pé, seu marido está de pé, seu filho está de pé, seus amigos ao redor estão de pé, a sua família, seus pais. Então, assim, quando você se posiciona, nada mais te para. Você só é parada por você mesmo e você tem que entender isso. Então, assim, quando você traçou essa organização, aquilo que o Senhor estabeleceu, não tem como você parar no meio. Não tem como você não chegar ao propósito. Então, assim, quando você entende isso, você vai ser elevada ao propósito. Então, a gente vê, né, no início de tudo, quando a gente abre em Gênesis, né? E aí, a primeira coisa, né, que Deus, né, que a Bíblia nos relata, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, não tinha nada, mas aí fez e tem tudo. Olha o que nós temos hoje. Lá atrás não tinha nada. Então, assim, nosso conhecimento lá atrás não era o que nós temos hoje. E hoje nós temos conhecimento, então nós precisamos continuar em busca e manter isso. Nós não podemos mais largar isso de lado. Então, assim, a volta de Cristo, ela tá breve. E hoje em dia você quase não escuta mais falar sobre isso. As pessoas querem pregar sobre honra, querem pregar assim, Deus vai te dar um carro, vai te dar casa, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Gente, a Bíblia inteira, o propósito de Deus é a salvação. Então, assim, quando nós estabelecemos essa ordem, nós estamos trazendo a salvação para o nosso lar. Então, assim, nós temos que entender isso. Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, nós estamos trazendo a salvação para a nossa casa, a salvação para os nossos. Então, nós temos que estar posicionadas e não arredar o pé disso, né? Existem aflições, porque a própria Bíblia nos revela isso, né? Que haverá as aflições, mas é um tratamento de Deus para aquele momento, para te moldar, para você sair dali mais forte do que quando você entrou. Todos nós temos um testemunho de vida de alguma coisa que precisa ser contado para edificar a fé de outras pessoas. Eu mesmo tive um filho, mas antes de eu ter, eu fui designada ao médico que eu não poderia ter. Aí tive um. Aí foi o Matheus. Depois que eu tive o Matheus, aí eu tive uma complicação ainda maior. Perdi trompa. Cheguei assim no hospital entre a vida e a morte. E aí hoje eu tenho mais duas meninas para contar o testemunho. Então assim, eu não podia gerar, mas Deus ele não fez ninguém infértil dessa forma não. O poder da oração muda tudo. E nós precisamos estar posicionadas na oração. Sara era infértil, mas ela orou, ela buscou. O que fez ela de ser infértil ser fértil? A oração. Então, assim, a busca, quando nós buscamos colocar as coisas em ordem, nada vai nos parar, né? Então, assim, a gente vai ter um direcionamento e nós vamos ser voz de direcionamento na vida de alguém. E quando nós entendemos isso, Deus, ele acha graça, ele derrama sobre nós. Então, assim, entenda o seu lugar de posição.
E não abre mão dele, não. Não fica tentando se encaixar em lugares que não é para você. Colocar, carregar fazeres que não é para você. Então, assim, dessa forma, quando nós entendemos mesmo, as coisas ficam leves. As coisas, elas ficam de uma forma em que você... quando você vai ver, você já fez tanta coisa e fica assim, nossa... Hoje eu fiz tanta coisa, mas é porque você organizou a sua agenda. Então, assim, quando as coisas são organizadas, você consegue. Isso vale para tudo, para a vida espiritual, para a vida material. Isso vale para o nosso dia a dia, para as nossas tarefas fora de casa. Isso vale para tudo. A organização, ela é o centro para você ter um conhecimento e que vai te elevar ao propósito. Então, quando você tem uma base, você já entende o processo. Então, esse processo, ele vai ser um processo leve. Ele não vai ser um processo em que você vai ficar de uma forma que vai trazer peso e trazer peso ao seu redor. Então, nós temos que reaprender. Eu tive um chá há pouco tempo que o tema foi reaprendendo a ser leve. E foi um chá tão tranquilo, com tanta harmonia, porque o próprio tema já trazia isso para nós. Então, assim, foi um tema tão propício para o dia a dia de hoje que hoje nós precisamos reaprender a ser leve, porque nós estamos vivendo com a vida tão corrida, tão pesada, e a gente acha que o peso está no outro. E aí a gente não vê pra gente que a gente também pesa, que a gente também pesa o outro. Então nós temos que entender isso. E quando a gente entende, a gente se torna leve. E as coisas se tornam leves. E tem, né, em Mateus 11:13 fala, né, o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então Deus está falando isso conosco, o fardo dele é leve. O que está pesado são coisas que nós carregamos por falta de organização, por falta de que nós abraçamos coisas com as nossas mãos que não são para nós pegarmos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos romper, nós vamos além. Então, minhas amadas, entenda que nós precisamos estar dentro da vontade do Senhor, desde o princípio, e colocar as coisas em ordem. Acorda. Sabe, é tempo de despertar, é tempo de despertar na sua casa, é tempo de despertar no seu trabalho. Então, quando você se levanta e desperta, nada vai te parar. E as coisas vão se tornar leves ao seu redor. Então, assim, o que eu quero, né, deixar sobre isso é que nós não podemos mais parar e achar, né? Nós temos uma mania de achar e se der certo, e se arranca o si, gente. Vamos para cima, sabe? O mundo ele é estabelecido sobre os princípios divinos, é sobre os princípios do Senhor. E quando nós encaixamos esses princípios na nossa vida, não tem nada que nos faça parar mais. Nós vamos romper. E dessa forma, Deus ele não precisa levantar-se do seu trono para castigar ou abençoar alguém. Então, assim, quando somos obedientes, todas as coisas cooperam ao nosso favor. Então, assim, vamos entender o que Deus tem falado conosco. Vamos entender esse tempo que nós estamos vivendo tão corrido. Mas será que está corrido mesmo? Então, assim, desde o princípio, nós temos 24 horas. Deus fez o mundo em 7. Em 7 não, em 6, né? Porque o último ele descansou. Então, ele fez o mundo em 6. E nós estamos aí com umas louças para lavar e nós não temos tempo. Então, assim, vamos estabelecer esse tempo precioso que Deus nos deu. Esse tempo que nós somos chamadas para levantar outras mulheres e para ser voz de direcionamento. Entenda isso na sua casa, na sua vida, que as coisas vão fluir de uma forma que você nunca viveu antes. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é essa. Eu quero agradecer, né, por tudo. Muito obrigada, missionária Letícia. Obrigada, a Ju, né, por ter aí sido canal para estar chegando aqui. E é isso que eu quero deixar para vocês. Se posicione e não abre mão daquilo que Deus te entregou, porque o princípio, ele eleva ao propósito. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, gente.
Ordens de prioridade, isso é muito importante. Esse curso da mentoria e experiência do lar, gente, é um divisor de Divisor. águas. Nos Nó, traz entendimento, né? Nos traz aí ferramentas é verdade. poderosas que possamos colocar em prática e poder sim viver um casamento feliz, uma família feliz. Verdade. Sim, podemos sim. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi falando, eu fui alimentando, foi, né, me trazendo coisas que eu já vivi. A Juei sabe que eu faço parte aí do projeto da pastora Cirlei, lá de Portugal, que é o Mulheres de Atitude, e lançamos aí o primeiro livro aí do Que Mulheres de lindo. Atitude. Né, eu fui, né, tive o prazer de ser uma das coautoras. Que Enquanto bênção. você vai falando, eu fui lembrando daquilo que eu escrevi aqui, porque a minha mensagem aqui era sobre Marta e Maria. Meu Deus. Passagem muito forte Verdade. que Deus me trouxe, o mesmo desacelere que Deus deu a Sim. Marta, o Senhor me deu um desacelere. Como Nossa, a maioria das pessoas que me conhecem sabe o amor que eu tenho pela obra, o amor que eu tenho em fazer as coisas de Deus. Eu não meço esforço, sabe? Eu sou uma mulher disponível no reino. E isso é um chamado de Deus para minha vida, né? A obra, ela corre sobre as minhas veias. Só que antes eu não sabia a organização aí dessas prioridades. Eu inverti as prioridades. eu Eu aí. coloquei a vida social, né? A vida social aí em primeiro lugar. Não em primeiro lugar, em segundo lugar na minha vida. Porque primeiro era Deus, né? Sim. Em segundo lugar, eu coloquei a minha vida social. Coloquei aí a obra em segundo lugar da minha vida. Foi quando eu sabia que o Senhor, sabe, o Senhor me fez entender que Ele me chamou para ser guardião do meu lar, Forte. né? Assim como muitas de vocês que estão aí ouvindo, às vezes você não entende por que, né, vocês estão aí cuidando dos filhos, da família, mas saiba que você não é qualquer uma. Você é muito mais especial do que você imagina. Deus te chamou para ser uma guardiã do seu lar. Você disse no início que muitas mulheres querem tomar o lugar do sacerdote. Sim. E eu sempre falo nas minhas aulas com as minhas alunas o seguinte: eu tenho tanto que fazer como guardiã do meu lar que eu não tenho nem tempo para querer pegar o trabalho do meu marido. É Porque eu já verdade. não dou conta daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, se você parar para pensar, não tem necessidade de você querer pegar o fardo do outro, como Sim. você disse, Sim. né? Então, eu não soube organizar essas prioridades na minha vida. Eu coloquei a obra de Deus. E quando eu deparei com meu filho, né, viciado no jogo do Roblox, que eu tenho até que tô vendo uma live para fazer sobre isso, um alerta aos pais, né? Porque de vez em quando me traz notícia aqui de Sim. pessoas que vivenciaram esse tipo de coisa com esse jogo maldito, demoníaco, que muitos filhos estão dentro de casa jogando e os pais não sabem. Então, o que eu fazia? Para mim cuidar da casa, eu colocava o celular na mão das crianças. Para mim fazer a obra na igreja, eu colocava o celular. Então, o celular era uma forma de distrair as crianças para mim fazer aquilo que eu gostava. E mesmo, né, eu cuidando, né, dos meus filhos e tal, direitinho, até que um dia o telefone da escola toca. E aquilo ali caiu o mundo para mim. Eles me trouxeram uma criança da qual eu não conhecia. Eu falei, não, esse não é o meu filho. Não são as atitudes do meu filho, sabe? E eu fui perceber que eu estava perdendo meu filho dentro de casa. Eu tô falando espiritualmente, tá, meninas? É forte. Porque eu quero deixar bem claro aqui, o emocional não é espiritual, mas é porta para o espiritual. O inimigo aproveitou uma falha, uma brecha no emocional do meu filho para trazer uma possessão demoníaca, para trazer uma opressão sobre ele. Uma criança, ele estava com 8 para 9 anos, sabe? Trouxe um peso sobre a vida dele. Eu deixava meu filho na escola e ficava em gritos 3 meses, aquele sofrimento de criança gritando, vocês vão me abandonar, e batia. Ele jogava as cadeiras para cima, ele fazia uma confusão, ao ponto de até fugir da escola um dia. Ele fugiu. Por quê? Porque os demônios falavam no ouvido dele. Que nós, eu e o pai, iríamos abandonar ele porque ele fazia coisas erradas. Um funcionário da escola, que é cristão, falou no cantinho, falou, missionário, vou falar para a senhora que a senhora não sabe. Outro dia eu cheguei perto dele no momento da crise, ele falava, sai demônios da minha cabeça, eu não aguento isso. Não. Quando isso chegou a mim, que me colocaram numa sala na escola, com 4 pessoas na minha frente, já com consulta do psiquiatra já marcado, para o meu filho,
aquilo caiu um mundo para mim. Eu comecei a me perguntar ali, diante daquelas pessoas, dentro de mim, eu falei, aonde eu estava que eu não vi isso? Eu estava dentro da casa do Senhor fazendo a obra. Meu Deus. Ou seja, eu troquei as ordens de prioridade. Então, alguma coisa vai falhar. Então, se você troca as prioridades, algum pilar vai ficar faltando, vai ficar sem cuidado. Então, por isso que é muito importante vocês seguirem essa ordem a qual foi nos ensinada aqui hoje nesses pilares, meninas. Parece que é algo banal, é cansativo sentar aqui, ficar ouvindo duas mulheres falando, né, Renato? Não é cansativo mesmo, a gente também cansa do lado de cá, mas temos que adquirir conhecimento nos dias no qual nós estamos vivendo. Porque senão nós e a nossa casa vai perecer. E ali meu filho foi parar no psiquiatra, teve que tomar remédio controlado devido às crises, sabe? Meu mundo virou de cabeça baixa, houve uma perseguição muito grande, eu sofri muito com aquilo. Aí eu fui entender que eu precisava agir dentro da minha casa. Eu precisava parar aquilo que eu estava fazendo para cuidar da minha casa, sabe? Do meu casamento, dos meus filhos. Eu estava dando prioridade lá fora e esquecendo de cuidar da minha casa. Eu esqueci que o meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. Né? Então eu saí fora dessa prioridade e eu paguei um preço muito grande por isso, mas eu louvo a Deus que eu acordei a tempo, o Senhor me deu, que Ele desacelere, Marta, né? Você falando aí, tudo me trouxe a memória, está aqui, ó, no livro a qual eu escrevi aqui, tem uma parte que eu falo, não adianta ter Jesus em casa se você não para ouvi-lo. Meu Deus, tremendo. Aqui eu escrevi aqui, o Senhor me deu. Não adianta você ter Jesus na sua casa e você não parar para ouvir. É o que estava acontecendo comigo. Eu tinha ele na minha casa, na minha vida, no meu coração, porque ele sabia que tudo que eu fazia era por amor, sabe? Mas eu não estava parando para ouvir ele. Aqui eu falo sobre a tirania do urgente. Coisa que a gente quer para ontem, para hoje, não quer esperar, sabe? Tudo dentro dessa passagem de Marta e Maria. Como que Deus palestrou comigo pelo fato de eu desorganizar as ordens de prioridade. Não, profundo. Jesus me deu um desacelere. Deixou meu filho ser tocado por Satanás para me provar que eu sou guardiã do meu lar, que se a mulher ela não se posicionar onde o Senhor chamou, a casa vai ficar descoberta, vai ficar aberta. É como que em Cantares diz sobre as raposinhas. Se a gente não detectar as raposinhas, ela vai comer a nossa vinha, que está florida. Ou seja, se a gente não detectar, sabe, as pequenas coisas, aquelas brechinhas que nós no dia a dia deixamos, Satanás ele vai entrar como as raposas, vai comer a nossa vinha que está florescendo, nós pagamos tanto preço para plantar, para regar, para nascer flores, para crescer frutos, e por minutos e segundos Satanás vai lá e derruba tudo aquilo que você conseguiu. Pelo fato de você não ter o conhecimento das ordens de prioridade na tua vida. Que palavra foi essa ensinada? Essa live vai ficar guardada lá no YouTube. Daqui a pouco aí eu compartilho o link com vocês. Que quando você começar a sair fora da rota, ouve. E sabe o que eu falo, Renata? Que essa mentoria é o Espírito Santo da minha vida. Porque todas as vezes que eu ministro ela, ele vai lá e fala comigo de novo. Eu acabo me esquecendo dos princípios. A gente, né? Aí Deus vai lá e me chama, eita, e aí? Tá colocando em prática as ferramentas? Não é assim, sabe? Então, é muito importante a gente, né, estudar, é muito importante aí a gente aprender, no nome de Jesus, essas maravilhas, essas preciosidades que o Senhor tem trago. Então, você foi falando, falei, meu Deus, e o Senhor trouxe novamente, porque se eu não me colocar freio, eu acabo, às vezes, voltando no lugar que eu estava. Né? Pelo fato de eu gostar daquilo que eu faço. Então hoje eu tenho que me policiar. E quando a Ju colocou aí que o não é limite, olha, eu tive 3 anos de encontro de geração de Estela em Minas. Os 3 anos, Ju, Deus usava as ministras para falar sobre aprender a dizer não. Porque eu não sabia. E eu falava, meu Deus, isso é para mim mesmo, tá jeitando. Porque todo encontro, que é isso aí? Deus falava e aquilo, sabe? Ali cortava em mim. Falei, Jesus, eu preciso aprender a dizer não. Então, hoje, né? Eu tive esse encontro com o Senhor, eu tive que ser curada disso, que eu tive que aprender a dizer não para me conseguir colocar em ordem de prioridade a minha vida, para hoje eu poder... E ainda assim, precisa muitas coisas ainda serem organizadas, porque ninguém é 100% perfeito, né, Renata? Mas a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar aí
para dar o melhor de nós para nossa família, para nossa casa, que a nossa família, a sua família é a base da É sociedade. A forma como verdade. nós, né, fundamentamos a nossa casa, né, que é no lar que o coração se forma. Vai dizer se a nossa família vai prosperar no futuro ou se ela vai fracassar. É Isso é muito forte. sério, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, por você, né, ter passado aí por essa experiência do lar, né, por estar Amém. compartilhando essa experiência com outras mulheres, e é para isso que o Senhor nos chamou, Amém. para um novo tempo, para ser ponte na vida das É outras mulheres. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nesse momento, às vezes você vai falar assim, poxa, eu também queria fazer a obra do Senhor, mas eu não tenho muitas ferramentas, eu não tenho muito o que fazer. Mas eu vou dizer as mesmas palavras que Deus falou comigo, pouco sobre as suas mãos será o suficiente para Deus fazer coisas grandes. O pouco. Eu não tinha muitas condições de receber mulheres na minha casa, até porque eu não tinha espaço, né? Na primeira vez que eu fiz, quando eu fui aluna da mentoria, minha mesa era até engraçada, sabe? Minha mesa, o tampo era um me deu tampo, outro me deu pé, outro me deu as cadeiras. O tampo era verde, os pés marrom, eu não sei como é que era a minha mesa. E as cadeiras era que a minha sogra tinha me dado lá marrom. Era uma confusão, era um mix de cores dentro da minha sala, mas eu cuidei dela com tanto carinho, fui fiel no pouco, e o Senhor depois me deu a minha mesa. Então, eu falei, poxa, eu não tenho condições de trazer essas mulheres aqui em casa, mas como é que eu vou fazer? E o Senhor ardendo no meu coração, eu tenho que fazer, fazer, até que o Senhor me disse sobre isso. Então, eu falei assim, não, se eu não posso trazer presencial, então eu vou começar a trabalhar no online, Forte. né? E eu já, né, já fiz aí a primeira turma aí de Portugal, fiz uma lá de Angola, Que né? E o bacana. Senhor está só abrindo portas aí até para fora, né? Para essa mentoria chegar, alcançar outras mulheres lá fora. Então é uma ferramenta que o Senhor me deu. Então não precisa de muito para você exercer o chamado de Deus na sua vida. É só você ter E disponibilidade, você se colocar, né? e você falando aí, eu lembro de quantos nãos eu coloquei para Deus para me posicionar mediante a minha mesa. Deus colocou o projeto, né, chamado Entre Elas, na minha mesa, que eu faço uma vez no mês e recebo mulheres, né? E aí é um momento, né? Um tempo com Deus, de comunhão, né? E de missão ali. E aí eu lembro que por muito tempo, assim, eu fiquei relutando sobre isso. Eu falava, mas eu não tem como eu fazer isso. Minha casa não cabe. Eu tenho 2 mesas em casa. Eu falava que não cabia. E aí eu falava assim, não, minha casa não cabe não, Senhor. Me dá uma casa maior que eu faço. E aí eu comecei a usar isso, né? Não, me dá uma casa maior que eu faço. Me dá uma mesa maior que eu faço. Mas aí Deus falou comigo, enquanto eu não me posicionar com aquilo que Ele já me entregou em minhas mãos, eu não vou viver aquilo que Ele tem para mim viver. Então eu preciso fazer com aquilo que eu tenho Aí, nas mulher. minhas mãos. Então, assim, eu entendi. E aí tô fazendo, tô rompendo, e eu vi que portas se abriram depois que eu me posicionei. Então, assim, entenda que Deus ele vai colocar nas suas mãos para você, o pedido dele é para aquilo que já está nas suas mãos. Ele não vai te fazer um pedido para aquilo que você vai buscar ainda não. Já foi entregue, você precisa se posicionar e começar a fazer. Assim como lá atrás, eu disse vários nãos para o Senhor. Então, assim, começa a colocar o sim para o Senhor para as coisas que você pede chegar como sim também. Porque muitas das vezes nós não recebemos Falhou. Volta no para fazer. Então, nós estamos querendo pular rota de coisas que nós já temos nas mãos para fazer. Então, assim, eu já tinha a minha mesa, eu já tinha um espaço que dava. Eu comecei com 6 mulheres, hoje eu já consigo colocar 8 mulheres e tenho mais 2 colaboradoras para mim, sabe? Então, assim, eu já vejo que é um projeto que está se expandindo no mesmo espaço que eu falava que não caberia. Então entenda que aquilo que Deus te pede para fazer, ele já está sobre as suas mãos. Basta você levantar e começar a fazer. Em nome de Jesus. glória a Deus, isso é maravilhoso. E a mesa, gente, ela é tão importante que eu sempre falo que a mesa é um lugar de você notar e ser notada, É verdade. tá? E isso é muito importante nos dias de hoje. A mesa é um lugar de você notar
e ser notada, principalmente dentro do seu lar. E eu louvo a Deus, tá, Renata, pela sua vida, que Deus continue Amém. enviando mulheres Em aí nome de para Jesus. ser alcançadas Em através da sua vida, Jesus. que você seja cheia da unção do Amém, Senhor, Senhor. que o Senhor venha palestrar no teu coração, e eu creio no nome de Jesus que muito em breve você vai ter a sua própria mentoria, o Senhor vai Amém, palestrar no Jesus. teu coração, Glória a Deus. porque Ele vai te dar estrutura, capacidade para você trazer a sua própria mentoria dentro Amém, daquilo que Jesus. você tem vivenciado na tua vida, Amém, tá? Eu creio Jesus. nisso no nome de Jesus, Eu tá? E tomo que mulheres posse. venham ser alcançadas aí através da sua vida. Continua sendo Em ponte nome de na vida de outras Jesus. mulheres. O Geração de Amém. Esther tem esse propósito. Mulheres posicionadas para viver um propósito. Às Amém, vezes a Senhor. obra não vai ser concluída comigo, mas ela pode ser iniciada comigo. É Através da verdade. minha vida, eu posso ser ponte na vida de outra mulher, É né? verdade. Então, a gente tem que ser ponte para outras mulheres, levantar outras mulheres, aonde temos essa cultura mundana aí fora aí, né? As mulheres querendo tomar o lugar de homens, mulheres querendo tomar lugares que não cabem a elas. Mas nós que servimos a Deus, nós que fomos chamadas para o novo tempo aí, através do nosso Senhor, nós fazemos diferente, nós somos ponte na vida de outras mulheres. Né? Nós viemos aqui para levantar outras mulheres, né, mediante o seu propósito. Tem pessoas que, né, levemente vai sozinha por si, mas tem pessoas que precisam, né, de uma ponte para poder chegar onde o Senhor quer agir na vida dessas mulheres. Isso é bênção demais. Renata, muito obrigado, Amém. tá? Pela sua disponibilidade. Tá vendo, meninos? Tem filhos pequenos, mas está aqui disponível. Tirou um tempinho, né, para estar aqui. É. Então, muito obrigada, tá, por ter Amém. aí, né, colocado esse tempinho na sua agenda. Que Deus abençoe tua casa, tua família, né? Que você continue prosperando em todas as áreas da sua vida. Amém. Coloque aí nas suas orações o Geração de Esther. Deus tem Com trago certeza. grandes para esse projeto, então que Deus venha nos dar estrutura, porque não sei você, todas as vezes que eu me preparo para dar aula para as turmas, principalmente da mentoria, meu Deus, é um levante no mundo espiritual, principalmente contra a minha casa, porque eu vou estar ali falando sobre famílias, né? A gente vai Sim. tratar sobre famílias, É então aonde Satanás mais investe, né? investe. Então, é uma retaliação muito grande, né? Eu, por exemplo, vamos ter um encontro agora sábado presencial do Geração de Esté. Então, hoje eu percebi que o Caleb já levantou meio doentezinho, dando febre. Falei, Jesus, repreende isso no nome de Jesus. É sempre assim, todas as vezes está disponibilizando de fazer algo de Deus, alguma coisa acontece. E a minha família é minha prioridade. Né? Então, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, então cuida dos meus, para que eu possa estar lá cuidando daquilo que o Senhor nos chamou para cuidar. Então, adote aí Em nome de esse Jesus. Já está projeto nas minhas aí no orações. seu coração, nas suas orações, essas mulheres de Deus aí, missionária Sônia que está aí nos ouvindo. Vamos orar por esse projeto, porque eu falo, esse projeto não é meu, gente. Pode estar na minha direção, na direção da minha equipe, mas não é meu, ele é nosso, esse projeto é de Deus. Se algum dia eu não estiver mais nesse mundo, o Senhor vai levantar outra pessoa, porque a obra, ela continua, né? A obra, ela não pode parar. Né? Deus, ele não depende de nós, mas ele precisa de nós. Verdade. Né? E isso é muito sério. Então, mulheres de Deus que pararam também para ouvir aqui, continua compartilhando a live, mesmo depois ela vai estar salva. Manda para alguém, se você achar que alguém precisa ouvir o que foi dito, envia lá. Segue a nossa amiga aí, Jubotelho, segue aí nossa amiga Renata. Eu passei assim mais ou menos o olho lá, meu Deus, tem muita coisa para a gente aprender com ela. Né? Quem sabe um dia eu passo por essa consultoria aí, que eu tenho muita vontade de aprender sobre as minhas paletas, né, gente? Acho muito chique. Mas segue elas aí, tá, meninas? Porque elas têm muito de Deus para transmitir para vocês aí. Muito obrigado. Gente, uma excelente noite para todas vocês. Na próxima semana, vou ver ainda se vai ter live, pelo fato de a gente vai ter o encontro. E, como eu disse, hoje eu preciso reorganizar as minhas prioridades. Eu preciso ter um tempo aqui para casa também, tá bem? Ó, grande beijo. Vocês fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau.